Tá gravando? Beleza. Vou fazer a claquete aqui. Olá, pessoas. O que eu falo, cara? Não sei. Olá, pessoas. Eu sou o Glauco. Pra quem não sabe, eu sou o escritor do conto Eld. E esse vídeo foi uma tentativa minha de responder algumas perguntas dos leitores depois que o conto atingiu 20 mil visualizações no Wattpad. Se você não sabe, continua vendo o vídeo que você já vai saber o que eu faço melhor. Para comemorar esse vídeo das 20 mil visualizações, eu pedi para os leitores mandarem perguntas. Eu selecionei algumas para responder aqui nesse vídeo. Lembrando que eu copiei essa ideia do Sally, que é um amigo meu que também escreve. Então vamos lá. Nessa hora você corta, né, rapidinho? Claro. E antes das perguntas também, eu vou aproveitar para falar que no final desse vídeo vai ter uma novidade para todos os leitores de Eld que acompanharam até aqui. É uma coisa que muitas pessoas torceram e que eu não vou falar muito, senão eu vou acabar falando agora. Vê no final. Você escreve ou desenha? Então, eu escrevo coisas, né? Eu não sei quem fez essa pergunta, mas é um vídeo sobre as 20 mil visualizações do conto e tudo mais. O conto, não, o quadrinho, não, o conto, então eu escrevo. Então, se você não sabe o que eu faço, me procura no Wattpad, Glauco Lessa, ou procura Eld, deve estar escrito em algum lugar aqui nesse vídeo, eu acho. E boa sorte. Já jogou RPG de mesa alguma vez na sua vida? O mundo inteiro onde Eld se passa, o universo e tudo mais, até alguns personagens foram inspiração de jogos de RPG que eu já joguei. Assim. Eu jogo RPG desde 11 anos, agora com a vida adulta tá difícil continuar jogando. Mas muitos desses personagens que vocês conheceram, desses lugares, são referências a aventuras que eu passei jogando com os meus amigos e tudo mais. O meu sistema favorito, para quem conhece RPG, meu sistema favorito, que eu gosto de mestrar com ele, é o GURPS. Eu sei que GURPS não é muito popular entre RPGistas, mas eu não me importo. Mas eu já joguei de tudo, já joguei D&D, 3DT, Mundo das Trevas também e tal, só que eu acho que o GURPS é muito bom e inclusive ele é o que mais combina com o mundo Ravenna. Caso alguém tenha pensado em perguntar que sistema de RPG seria melhor para jogar no mundo Ravenna, eu diria que é o GURPS, assim, porque muita coisa do mundo Ravenna foi criada em RPGs de GURPS. Agora, para todos os outros que não entenderam nada disso, desculpa, vou fazer perguntas mais relevantes. O Eld será uma trilogia? Quantos livros serão no total? Tá na moda fazer livro de fantasia de vários livros, né? Só que a ideia de Eld, a ideia é um conto, na verdade, e a ideia principal, a trama principal, não tinha como eu ficar enchendo linguiça para ter 3 livros para contar a história. Também foi uma experiência, porque eu nunca escrevi nada tão longo quanto Eld, sendo que a história nem é tão longa assim. Então, quando eu tive a ideia, eu falei, tem que ser o tamanho ideal. Se eu ficar tentando enrolar muito, eu vou acabar não terminando a história. E foi em 10 capítulos do jeito que foi, no tempo certo, nem longo demais, nem curto demais para o que a história pretendia. Agora, o que alguns leitores órfãos podem esperar e os outros, tem vários personagens secundários, coadjuvantes, o que vai acontecer com eles? Eles continuam existindo e eles vão continuar aparecendo em outras histórias, assim. Por exemplo, a Ela, a Guardiã do Leviatã, vai aparecer no conto O Julgamento de Ébora, que tá para sair, se Deus quiser. E outros personagens como Lazarsfeld ou como o Egon e outros personagens assim coadjuvantes podem aparecer em suas próprias histórias. Nada impede. É só que eu não quero ficar refém desses personagens e ficar fazendo fanservice. Eu quero poder contar outras histórias em outros lugares, em outras épocas, não necessariamente só sobre esses personagens. A chance existe, eles foram criados. Tenta imaginar como um universo da Marvel, da DC, não sei. Se eu pensar numa história e se fizer sentido, o Lazarsfeld estar lá fazendo alguma coisa, ele vai estar lá fazendo alguma coisa e vocês vão ver isso. De onde vem, aproveitando o gancho, de onde vem o nome Lazarsfeld? Tem algum significado? Lazarsfeld, na verdade, é um sobrenome de acho que um sociólogo dos Estados Unidos e não tem nada a ver com ele.
Antes de escrever Eld, muito tempo antes, eu gostava, sabe quando você tem que criar nickname, porque seu nome não dá e tal, e aí, não pode, e aí, eu gostava da sonoridade desse nome, Lazarsfeld, e aí eu criava as contas aí pela internet, Lazarsfeld, quando eu não queria colocar meu nome e tal, não queria colocar Glauco, essas coisas assim, colocava Lazarsfeld. E aí quando eu precisei de um nome pro protagonista, sendo que tem muito do meu protagonista nesse nome, muito de mim nesse protagonista, eu pensei nesse nickname. Se eu colocasse Glauco ia ficar muito egocêntrico, então eu tinha que disfarçar isso de alguma forma. Coloquei Lazarsfeld, que é um nickname que eu sempre gostei. Agora, sobre o sociólogo em si, não tem nada a considerar, só achei o nome dele muito legal. De onde veio a inspiração para escrever Eld? E a pergunta mais polêmica, a Eld foi inspirada em uma pessoa real? A inspiração para escrever Eld foi que eu estava criando o mundo Ravenna, principalmente por causa dos RPGs, como eu falei, mas eu queria escrever, eu queria compartilhar esse mundo de alguma forma. Eu só jogar RPG com os meus amigos no fim de semana não era a melhor forma. E eu sempre gostei de escrever, então eu decidi que eu tinha que contar uma história do mundo Ravenna. E aí eu tive uma ideia assim, bem simples, de um dragão atacando uma cidade e de uma princesa passando por certos sufocos com a ajuda de seus amiguinhos. Talvez vocês gostem muito de Eld, mas se vocês forem ver, Eld é exatamente isso. A sinopse não tem nada de tão diferente assim. Eu queria contar uma história e histórias simples funcionam. E essa é uma das histórias simples que me ajudaram. Claro que eu não queria que a princesa Eld fosse só uma donzela para ser salva o tempo todo e tal, porque eu acho que aí fica óbvio demais. Mas os elementos estão lá, um dragão escroto, uma princesa legal, tem um bardo, tem guerreiros e tudo mais, assim. Eu achei que era uma boa forma de começar a fazer as pessoas conhecerem o mundo Ravenna. Se eu começasse a escrever sobre o mundo Ravenna falando de alguma coisa muito específica e muito detalhada, não ia chamar tanta atenção, essa é a grande verdade. Então a ideia veio daí. É bom deixar isso claro porque a segunda pergunta não tem a ver com a ideia do conto. Quando essa ideia me surgiu, eu percebi que eu precisava dar nome para os personagens e tudo mais, e isso é muito mais difícil do que parece, acredito em mim. Tinha uma questão pessoal envolvida, assim. A Eld é sim uma pessoa real, uma pessoa que eu admiro muito até hoje, e eu acho que eu vou sempre admirar. A situação que eu estava passando coincidiu o fato de eu querer contar uma história sobre uma princesa, e coincidiu eu ter uma princesa na vida real para usar o nome dela na história. Então, basicamente foi isso que aconteceu, e eu coloquei o nome dessa minha amiga Eld, uma pessoa real. Não parece que o nome é real, mas é. Inclusive, o motivo do nome que tem no conto também é real. Coloquei esse nome na princesa, e quando eu vi que eu não tinha nenhum título impactante para colocar na história, eu pensei, eu acho que o melhor título para essa história vai ter que ser o nome da protagonista, porque eu não consigo pensar em nenhum nome maneiro para colocar na história. Aí acabou ficando o título também igual ao nome da personagem. O que, assim, não é muito surpreendente, porque eu sempre tinha dito para ela e para várias outras pessoas que o Eld é um nome que tem muito a ver com fantasia medieval. Então, a despeito de tudo isso, se vocês quiserem acreditar que foi um nome que eu criei, é um nome que eu total teria criado, porque tem tudo a ver, assim. Existem outras raças além das mencionadas até agora em Eld? Sim, existem várias, existem milhões de raças, mentira, existem várias raças no mundo Ravenna, e eu acho que é importante vocês atentarem pro fato de que só um continente do mundo é mostrado em Eld. Então, assim, tem mais outras porções de terra que vocês têm que conhecer. Para começar, no mais óbvio, tem outros tipos de elfos. Tem os elfos do deserto, por exemplo, e tem os elfos da floresta. Eles não vivem onde o conto se passa, eles vivem em outros lugares. Tem os miúdos, que são os halflings, basicamente, só que no mundo Ravenna eles são bem diferentes
dos Halflings dos famosos RPGs ou dos Hobbits do Senhor dos Anéis. Eles são pequenininhos e tudo mais, mas eles têm outras filosofias, assim, até porque senão seria uma cópia muito descarada do Tolkien. Tem anões, claro que tem anões, mas eles vivem num império muito distante de Adelaide e do continente Áquilo. Vivem nas profundezas e tudo mais, não tem como ser anão se você não vive na profundeza. Tem outras raças assim, menos esperadas. A gente tem, por exemplo, os Doppelgangers, que são uma raça de metamorfos. Eles, com base no que eles viram de uma pessoa, eles podem se transformar nela, quando eles quiserem. Eles só precisam arranjar as roupas e tudo mais, mas eles podem se transformar nessas pessoas e tal, e até por isso que eles são perseguidos pelas outras raças. São vistos como uma espécie de ameaça também. Sem dizer que tem outros tipos de humanos, sem ser os humanos que aparecem em Eld. Os humanos que aparecem em Eld são os humanos típicos de fantasia medieval, são os europeus, vamos dizer assim. E no mundo Ravenna tem negros, tem aborígenes e orientais, inclusive. Tem o Império de Nihon, que são orientais, o Império Central, que são orientais. Também tem gigantes no mundo Ravenna, gigantes que eu falo assim, eles são gigantes mesmo, alguns gigantes de 30 metros e tal, e eles são tiranos e escravizam povos menores, inclusive. Eu acho que já deu pra dar uma ideia bastante. Se você quer conhecer novas raças do mundo Ravenna, muitas delas vão aparecer nesses novos contos que vão sair. O Julgamento de Ébora vai mostrar algumas. A Clemência por Unanimidade, prestem atenção nesse conto, porque ele vai se aproximar muito de um Game of Thrones, no sentido de intrigas políticas, essas coisas. E tem várias raças que não apareceram em Eld. Eu acho que por aí, a melhor forma de vocês conhecerem essas novas raças é continuarem lendo as minhas histórias. O que pensa da literatura brazuca? Eu admiro muito vários escritores da nossa literatura, eu li alguns deles. A minha praia sempre foi literatura estrangeira, por gosto pessoal. Eu não tenho nenhum tipo de purismo ou de complexo de vira-lata. Inclusive eu acho que muitos dos livros que eu li do nosso país, ou de Portugal até, da nossa língua, eles deviam sair em outros países com mais evidência, assim. Porque são livros geniais, tipo, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Eu sei que Machado de Assis é publicado em vários lugares do mundo, mas devia ter um pouco mais de mídia em cima disso, sabe? A gente lê Edgar Allan Poe, a gente lê um monte de escritores que a gente absorve porque vem de fora e a gente tem que ler porque eles são muito bons. E eu pergunto se todas as pessoas que leem muito em inglês, que são inglesas, por exemplo, já esbarraram em Machado de Assis. Elas deveriam esbarrar em Machado de Assis também, que nem a gente esbarra no Edgar Allan Poe. Devia ser uma coisa mais equilibrada. Não por nacionalismo nem nada do gênero, não, assim, porque eles estão perdendo coisas. A gente lê o que eles escrevem, mas eles não leem o que a gente escreve. E assim eles perdem coisas boas que a gente já fez, né? Além de Machado de Assis, eu gosto muito de escritores contemporâneos. Um deles, o cara que assim me mostrou que dá para escrever fantasia no Brasil, é o Eduardo Spohr, que começou com a Batalha do Apocalipse, um livro sobre anjos, tá lançando os livros dele aí. Eu sei que já tinha o André Bianco antes dele, mas foi nele que eu olhei assim, caramba, olha só a atenção que esse cara tá tendo, porque até então eu sempre gostei de escrever, eu me imaginava sendo escritor, ou tentando ser escritor, mas eu pensava assim, mas quando eu for escritor, eu não vou conseguir falar de fantasia, porque ninguém fala de fantasia aqui nesse troço. Eu vou ter que escrever outros tipos de história. Não desmerecendo os outros tipos de história, mas assim, eu sempre gostei da ideia de escrever fantasia, sempre foi ou ficção científica, eu sempre gostei desses gêneros mais viajados, assim, embora eu escreva sobre outras coisas. E o Eduardo Spohr foi esse cara que, pra mim, apesar de ter outros escritores antes dele, mas pra mim, ele foi o cara que disse assim, pô, eu consegui, se você se esforçar, você consegue também. E dali eu li os livros dele, óbvio, todos, e os 3 livros que ele tem até agora, esperando
o terceiro da trilogia dos Filhos do Éden. E foi um livro que eu peguei para ler porque tem muito esse estigma de ser um escritor de fantasia brasileiro. Eu conheço pessoas, leitores que assim, vai falar de elfo, vai falar de anão, vai falar dessas coisas, e, sei lá, brasileiro não tem nada a ver com isso. Mas se você gosta desse gênero, você consegue falar dele tão bem quanto um europeu ou um americano que são daquela cultura, entre aspas. Então eu acho que esses escritores recentes estão servindo para provar isso. Tem a Carolina Munhoz escrevendo sobre fada, Rafael Dracon escrevendo sobre dragão, o Eduardo Spor escrevendo sobre anjo. Então, e agora que a gente está no final do vídeo, eu vou falar para vocês a grande novidade sobre Eld e provavelmente sobre todas as outras histórias que virão. Vou aproveitar uma pergunta que fizeram e vou estar respondendo uma pergunta contando a novidade ao mesmo tempo. Quanto pretende publicar Eld? Exatamente isso. Há algum tempo atrás apareceu uma editora querendo publicar Eld. O contrato já foi assinado, então o nome da editora é Tribo das Letras, o selo é Métrica. A ideia é que o livro seja publicado até a Bienal do Rio desse ano. Então eu acho que a Bienal é em setembro, né? Eu acho que até setembro. E eu provavelmente vou estar lá em algum lugar, eu ainda não sei qual é o stand, não sei nada, mas eu vou estar lá em algum lugar e se vocês continuarem me acompanhando, vocês vão saber onde me encontrar para conseguir autógrafo, para conseguir comprar o livro, seja lá o que for. E essa é a grande novidade. Além disso, independente da minha publicação impressa, eu decidi levar mais a sério essa coisa do Wattpad e eu comecei a fazer planejamentos quadrimestrais de escrita, assim. Então de maio até agosto eu já tenho contos prontos. Quando eu falo prontos, eles não estão escritos. Tenho contos prontos para escrever, com início, meio e fim. Só eu sentar, escrever, reescrever, revisar e publicar. E isso significa que vocês têm uma perspectiva agora. Vocês não vão precisar esperar quando que o Glauco vai resolver escrever de novo, meu Deus. Não. Eu acho que até sair esse vídeo já vai ter até uma imagem divulgadora, né? Podemos contar com isso? Que vai mostrar esses contos de forma enumerada, assim. Eu falei de um deles aqui, o Julgamento de Évora, que a Ela vai aparecer. Tem outro também que é Clemência por Unanimidade, quase que eu não consegui falar. Esses são os dois principais desse bloco, que é assim que eu gosto de chamar. E vão ter contos menores também, além de novos apêndices. Tem uma galera que gosta muito dos apêndices, leem a história e partem logo para o apêndice para saber mais sobre o universo do mundo Ravenna e tal. Então eu tenho que escrever mais apêndices para atender a isso. E isso também vai acontecer. E aí quando chegar ao fim desse ciclo, ou desse bloco, em setembro até dezembro, vem mais um novo bloco com novas histórias para serem contadas. E é assim que eu vou trabalhar. Aí se eu não conseguir cumprir esse prazo que eu me estipulei, aí vocês podem... Não, vocês não fazem nada comigo, mas vocês podem cobrar bastante. Mas não me ameacem, por favor. Eu prometo, eu vou tentar cumprir os prazos. Foi eu que estipulei eles, fiquem calmos. E é isso, espero que vocês tenham gostado das perguntas e respostas. Algumas perguntas com respostas óbvias, tudo bem, mas gostei muito do fato de que vocês foram lá e fizeram essas perguntas mesmo assim, só para confirmar. Eu pretendo fazer isso mais vezes, porque quando eu anunciei que esse vídeo ia sair, eu falei que por causa dos 20 mil esse vídeo ia sair. Na altura que eu estou gravando esse vídeo, a gente já está em 26 mil leituras. Então assim, quanto mais leitura tiver, essas novas leituras que essas outras histórias forem alcançando, assim, eu vou fazer mais vídeos comemorando essas novas metas alcançadas, entendeu? E para isso eu conto sempre com a atenção de vocês, mandando mais perguntas da próxima vez. Vou tentar fazer esse contato ser um pouco constante
porque até então eu era só um cara com uma foto do Mario no Wattpad, ninguém sabia o rosto, e que publicou uma história. Então eu acho que agora é importante vocês saberem mais quem eu sou, como é que minha voz é horrível e etc. Espero que tenham gostado e espero encontrar vocês no próximo vídeo de 30 mil, de 50 mil, vamos ver quanto a gente alcança. Valeu, abraços e beijos. Seja, sei lá o que foi que eu fiz agora. É importante prestar atenção, não que aí tá desvalorizando, sei lá, os anões, arrancaram o nariz do Tyrion. Aí você vacilou com os anões, hein, tal. O ananismo é contra essa parada aí, vocês estão zoando os anões na TV, não sei o que. É a mesma coisa, tipo, a mulher, várias mulheres ali passaram por situações de merda, mas elas não são reduzidas a isso, entendeu? Sendo que a história tem tudo pra fazer isso, porque é uma história medieval, se o cara fosse um misógino, ele podia colocar todas as mulheres pra serem só aquilo. Só esposas e prostitutas e tal. Ele põe aquilo porque faz parte da realidade do mundo que ele tá criando. Mas ele mostra que como os homens que são legitimados, elas não são legitimadas, mas algumas dão um jeito de conseguir esse direito, assim. Então acho que... É nóis, vai dar bom. A Sansa vai se vingar e vai matar todo mundo. A Arya vai voltar também. A Rainha do Norte. A Arya vai voltar mudando de rosto. E vai matar todo mundo também junto com a Sansa. Enquanto isso, o Bran e o Rickon estão lá. Vai voltar. O Bran vai virar um selvagem. Nunca mais vai. Ele foi embora. Cansei disso. Fingiram que me mataram já. Aí eu fui passar pela muralha, me mataram de novo, pela segunda vez. Vamos embora logo. Selvagens devem ser mais maneiros comigo.